Seja bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, seu canal diário de recomendação literária. Eu sei que você já estava ansioso e ansiosa por esse momento, com esse bate-papo especial que a gente tem todo dia aqui para te edificar, para a gente aqui ter um momento leve em que a gente vai ter conhecimento, adquirir sabedoria e colocar logo em prática, porque essa é a proposta do Clube do Livro. Quando as linhas saltam para a nossa vida prática. Tem desafio aqui, a gente tem convidados, tem autores, tradutores, leitores, enfim, aqui é cheio de gente interessante. E hoje não é diferente. Hoje você já teve essa pessoa aqui no Clube do Livro, o pastor Roster Guimarães. Tudo bem, pastor? Tudo bem, querida. É uma bênção ter o senhor aqui. Uma honra novamente. Pra mim. Um prazer para mim. Já com os dois livros dele. A gente já chega aqui com o autor dos livros para contar todos os segredos, né, pastor? Bênção. É um prazer servir e estar aqui com vocês, querida. Amém. Você aí de casa, senta aí, toma um café, pega o seu bloquinho de notas, começa a anotar, já aí separa um computador ou seu celular para colocar o site aqui, comprar o livro, que tá muito especial. O livro é esse aqui, Revitalize-se, do pastor Roster. Conta aqui um pouquinho, pastor, o que é esse livro, qual que é a proposta dele? Querida, esse livro é um livro que ele tem o objetivo de trazer justamente um despertamento espiritual para a vida de quem lê. Nós acreditamos que, para a glória de Deus, o Senhor sempre, na história da igreja, reaviva o coração do seu povo. E quando, no decorrer da caminhada cristã, você se deixa confundir, às vezes, pelas dificuldades da vida, pelas intempéries, e o seu coração vai esfriando, então Deus reaviva a sua fé por meio da pregação da palavra. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então o livro Revitalize-se é um livro de pregações. É um livro para você ler e falar, meu Deus, como é que está a minha vida? Eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso me consagrar mais, eu preciso confiar em Deus no meio da adversidade, eu preciso estar preparado para enfrentar a perseguição, eu tenho que ter meus olhos cravados em Cristo, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus. Então, nesse livro você vai encontrar 8 capítulos, que cada capítulo é um sermão. Mas a introdução e a conclusão também são pregações. Então é um livro para edificar seu coração e até para você pegar o livro, dar uma melhoradinha e sair pregando sermões. Você que quer mudar um grupo de pastoreio, um grupo de estudo, você já tem o livro para começar. É isso aí. Pastor, é uma bênção ter essa percepção, né? Que a gente falou do livro de devocionais e tal, e agora a gente tem um livro para pregações. Então, o cara que tá lá não pode ouvir um áudio alto ou tá sem fone de ouvido, ele pega um livro e lê uma pregação exposta. Então, é um trabalho, você fez o trabalho de esmiuçar o texto bíblico, fazer o estudo, esboçar a pregação e colocar no livro, né? É isso aí, querido. Isso é um trabalho que demanda esforço. Com certeza. Conta aqui mais ou menos qual que é o trabalho que você faz para chegar nas pregações. Querida, em primeiro lugar, você precisa sentar e estudar o texto, né? E o primeiro aspecto que você precisa fazer para preparar um sermão, porque isso é um sermão escrito, você tem que ler o texto dezenas de vezes. Depois você vai interpretar o texto. Então você vai perguntar, o que esse texto está falando? O que ele está falando sobre o que ele está falando? Quais são os seus principais personagens? Qual é o propósito do texto? Como nós vamos aplicar essa mensagem na nossa vida? Para quê e por que Deus quer que eu faça desse jeito? E quem vai ser alcançado com essa mensagem? Então, quando você vai fazendo essas perguntas para o texto bíblico, ele começa a te responder. Essas são perguntas hermenêuticas. As mesmas perguntas que nós usamos no aconselhamento para interpretar o que as pessoas estão vivendo, são perguntas que nós usamos para interpretar o texto. E depois que você interpreta o texto, então você vai entender qual é a ideia central do texto. O que ele está falando acerca dessa ideia central e como essa ideia central se aplica na sua vida, como esse texto te leva a crer em Jesus e ter um relacionamento vivo e pessoal com ele. E depois de tudo isso, então, para a gente que prega, nós temos que comunicar essa mensagem de maneira homilética. Porque se você coloca a mensagem, por exemplo, eu tenho um sermão aí nesse livro, que está no 2º capítulo, você poderia colocar assim, a vida tem adversidades como tema. Seria legal.
Mas a aplicação do sermão, ele tem que ter um tema que se aplica a você. Então, o tema que nós botamos é como reagir diante da adversidade. Porque esse sermão que você ouve, Deus está falando com você, está levando você a ter uma atitude diante da palavra dele. Então, pregação expositiva, essa é a igreja do Mestre Hernandes, né? Sempre vai ter explicação e aplicação. Ela sempre explica o texto, mas ela não só explica o texto porque ela não é uma sala de aula, ela aplica o texto na sua vida. E aí, depois disso, quando você escreve um sermão, ainda tem o tempo que depois que você faz esse estudo todo, você tem que sentar, digitar e escrever. Então, toma tempo. Toma tempo. Eu acho que para preparar aí um sermão bom, né? Bom, você tem que levar no mínimo entre 8 a 10 horas para preparar uma mensagem para ficar bem preparado para edificar o coração do povo de Deus. Dá trabalho, né? E eu acho que tem que ser esse trabalho porque é uma questão de esmero, né? Você está cuidando daquilo que Deus deu. Eu lembro que fiz uma entrevista com Parcival Módulo, né? Que é o mestre da música. E aí ele falou sobre Bach com a gente, né? Ele deu uma entrevista falando que Bach, quando ele ia compor, ele compunha músicas litúrgicas, né? Então, quando ele ia compor durante a semana, pro final de semana, ele não conseguia dormir. Porque ele se sentia mal à noite, falando assim, eu não dei o meu melhor, porque eu tô fazendo isso aqui pra Deus, e não tá sendo bom o suficiente pra ele, por quem ele é. Então, ele passava a semana inteira nesse conflito pessoal pra chegar no final de semana e dar o melhor daquilo que ele tinha produzido. E você termina desse jeito mesmo, Letícia, com a sensação de que você não alcançou o objetivo que deveria ser alcançado. Ele falou de Bach, vou falar da minha área. Um grande pregador que fazia isso é o grande Charles Spurgeon. Spurgeon, ele era um autodidata. E Spurgeon estudou teologia com o avô e com o pai dele. Quando ele tinha 11 anos de idade, ele já sabia grego. Já sabia hebraico. Quando ele se converteu, ele já tinha lido boa parte dos livros dos puritanos. E ele, quando ia pregar, ele estudava o texto no original e subia no púlpito com os pontos e com o tema na cabeça. Ele pregava de maneira extemporânea, mas ele se entregava de maneira tal que algumas vezes, quando Spurgeon pregava, houve uma vez que ele desmaiou no púlpito, depois que terminou de pregar. Tinha uma frase dele que ele dizia o seguinte: orei como se tudo dependesse de Deus, preguei como se tudo dependesse de mim. E algumas vezes ele pregava um sermão abençoadíssimo, mas sentava no banco da igreja lá na frente e se sentia arrasado, dizendo, meu Deus, eu não comuniquei corretamente a tua palavra. Quando você tem o senso da grandeza do seu Deus e do tamanho da sua responsabilidade, você nunca acha que você fez o melhor trabalho. Você trabalha na dependência do Senhor. Isso me lembra a passagem de Jesus falando para os discípulos, né? Depois que você fez tudo, você para e fala, sou um servo inútil. Lucas 17:10, né? Que referência! É isso aí. A gente almeja o doutorado em inutilities. Do latim inutilities. Porque depois que você fizer tudo que você tinha que fazer, ainda assim você tem que se considerar inútil, porque você só fez o que tinha que fazer. Fez o mínimo, né? Aquele famoso parabéns por fazer o mínimo. Eu acho interessantíssima essa passagem, porque não é depois que você fez lá, tentou fazer bem e tal, você fez nas coxas, você vai falar, eu sou um servo inútil. Você tentou de fazer de tudo, né? Fez que nem Spurgeon, desmaiou de fazer. Você fala, eu sou um servo inútil. E eu acho que esse esmero, esse cuidado, entender como funciona a pregação, faz com que a gente entenda melhor o processo que o nosso pastor... Dá até valor pro trabalho do nosso pastor, né? É verdade. Eu cresci num contexto que às vezes as pessoas falam assim, mas pra que pagar pastor, né? De graça, foi dado de graça, ele tem que fazer. Brincadeira, hein? E isso era normal de ouvir. E aí, quanto mais eu conhecia, assim, fazendo teologia, a vida dos pastores, o quanto que eles gastam com um livro, gente, se vocês soubessem quanto que é um livro de hebraico, grego, homilética, exegese, tudo, vocês iam falar assim, o bichinho ganha pouco ainda. Porque é um trabalhar, assim, que você se dedica tanto para uma obra
E eu acho que a gente tem que parar para pensar, não pela pessoa em si só, mas por quanto que Deus dá capacidade, quanto que Deus quer que ela seja instruída para servir a igreja, né? Verdade, então, quanto mais a gente investe nos nossos pastores, nos nossos líderes, a gente automaticamente é abençoado também, né? É isso aí. E dentro da Igreja Reformada, Letícia, nós ainda temos, da época da Reforma, aquele princípio de que tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Então, para fazer para a glória de Deus, você não pode fazer o seu pior. Exato. Você tem que dar o seu melhor. É por isso que, para a glória de Deus e com o joelho no chão, muitas vezes nas igrejas reformadas você vai encontrar pessoas que fazem o seu trabalho com excelência. Mas depois que elas fazem o seu trabalho com excelência em distintas áreas das suas profissões, elas não dão glória para si. Elas dão glória para o Senhor. Porque há um versículo que eu gosto muito, querida. 1 Coríntios 4:7, Paulo fala assim: quem é que te faz sobressair? Que tens tu que não o tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Tudo é graça, é dom. Por que você fala desse jeito, com tanta liberdade, com tanta simpatia na frente da câmera? Quem te fez assim? Deus. Foi o Senhor. Então os nossos dons, os nossos talentos, eles são dados para Deus. Então quando nós fazemos qualquer coisa, toda a glória tem que ser dada ao Senhor. O mérito não é nosso, a glória é de Deus. Exatamente. E é isso, gente. Acho que eu entregava aqui o Clube do Livro agora. Porque é exatamente isso. A gente tá falando do livro, né? O livro do pastor, do programa Clube do Livro, da IPP-TV, da Igreja Unida, da Igreja IPP. Tudo isso é fruto da graça de Deus, tudo isso é um desempenhar do próprio Deus para que a gente seja nutrido, para que a gente seja edificado, para que a gente ainda mais, pensando ainda mais alto, se pareça com o filho dele, seja como o filho dele, né? Tudo é graça, Letícia. Tudo é graça. Amém. Não tem nada que é... Olha, gente, se a gente for falar de cada coisinha, a gente vai ficar aqui a vida inteira e ainda vai faltar coisa. É verdade. Pastor, como que o senhor teve esse insight de colocar esse sermão, esses sermões, né, num livro? Ou quando que o senhor viu a necessidade disso? Letícia, desde que eu saí do seminário, o Senhor nos deu 2 ministérios específicos. Eu sempre trabalhei com revitalização de igrejas. Então eu sempre cheguei num contexto ou em que a igreja estava desanimada, ou estava morrendo, ou estava passando por dificuldades. E um dos textos-chave que Deus sempre usou para a minha vida, e esse sermão não está nesse livro, mas é aquele texto de Ezequiel, que Deus manda Ezequiel pregar no vale de ossos secos. E Ezequiel prega e os ossos vão ressuscitando, e ele ora ao Espírito Santo, e Deus ressuscita aqueles mortos. E soberanamente Deus faz isso para a glória dele. Então, nós sempre tivemos a percepção de que Deus reaviva a sua igreja por meio da pregação da sua palavra no poder do seu Espírito Santo. E uma outra área na qual nós sempre trabalhamos, além da igreja local, o Senhor sempre nos chamou para pregar em eventos evangelísticos ou conferências que visam a revitalização e despertamento espiritual. Então essas mensagens que estão aqui são mensagens pregadas tanto na igreja que eu pastoreio, como em distintas conferências em distintos lugares. Por exemplo, o segundo sermão do segundo capítulo eu já preguei aqui em Pinheiros, que é do Salmo 126, uma exposição do Salmo 126, como reagir diante da adversidade. Pastor, dá os pontos, recorde os feitos do Senhor, ore por restauração, espere a recompensa do Senhor. Então, o Salmo 126, minha esposa disse que ele resume o meu ministério. Ela falou, eu leio o Salmo 126, é a cara do nosso ministério. Ai, então, assim, tem esse sermão, tem um sermão aí no primeiro capítulo, sobre como nós devemos, né, orar em tempos de perseguição. Quando os apóstolos são perseguidos em Atos 4, como eles oram, eles reconhecem a soberania de Deus, mesmo no sofrimento que eles passam. Eles clamam a Deus para que o Senhor lhes dê coragem e intrepidez, mesmo no meio da aflição, do sofrimento.
eles clamam a intervenção sobrenatural de Deus para que os use e os abençoe. Então, nós juntamos aí 10 pregações que têm sido pregadas em congressos e em conferências para revitalização de vidas, para conversão de almas e para despertamento espiritual. E assim surgiu esse livro. Aí, revitalização de pessoas, né? Isso aí. De igrejas. Isso é interessante, né, pastor? Porque não fala do seu ministério e olha como que ele se desenvolveu, né? Como que Deus permitiu que isso se desenvolvesse, né? O Senhor olhar para trás, como o Salmo 126, olhar para trás e agradecer, né? E olhar para frente e agradecer mais ainda. Falar, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Amém. E olhar para frente e ver a restauração de Sião. Enfim, gente, leiam o Salmo 126. Ó, a Letícia é pregadora também, pessoal. Olha só, deixa a IPB saber que tem uma pregadora aqui. Mas é um dos meus salmos prediletos, assim. Salmo de restauração. Nossa, eu chorei horrores lendo esse salmo. Recitei ele no meu TCC, na minha banca de TCC. Porque é o que Deus faz na nossa vida. Então nós temos algo em comum. Eu preguei meu sermão de prova para ordenação nesse salmo. Sério? É a mensagem que está aí. Ai, eu vou chorar. Isso aí. Que bonitinho. Porque esse salmo, para mim, fecha qualquer coisa. Qualquer lugar que você vai, você fala desse salmo, serve. É isso aí. Aplica para todo mundo. Para todo mundo. Então, lê esse salmo aí. A gente já tem dica de leitura e dica de texto bíblico. Isso aí. Dica de capítulo. Foi um prazer, pastor, falar com o senhor hoje. Eu acho que foi o tempo muito pouco aqui, muito escasso pra gente falar. Mas tem sido uma bênção ter o senhor conosco, ter o senhor no Manhã EPP. Todas as programações que a gente chama, o pastor tem arranjado um tempo na agenda dele pra estar junto aqui com Pinheiros. Muito querido, já esteve aqui nas conferências Impacto, Conferência Jovem. Todos os nossos jovens adoram o pastor Hoster. Adoram no bom sentido, gente. Gostam muito do pastor Hoster, então tem sido uma bênção. Nós também amamos vocês e louvamos a Deus pela vossa vida, viu, Letícia? Pela sua vida. Pastor. Você é bênção, pastor Arival, nosso amigo, pastor Hernandes, além de nosso amigo, também nosso pastor, né? Então, bênção demais, pastor Arival também e toda a equipe, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, pela IPP TV que está arrebentando para a glória e para a honra do nome de Jesus. Parabéns. Como diz o pastor Eber, falou assim, isso é fruto da ação de Deus na igreja, né? As portas do inferno não prevalecerão. Então, isso o papel da igreja. Seja você um comunicador do reino, escreva livros. Se inspire no pastor aqui, ó, na obra de Deus, o que Deus tem feito na vida dele. Tudo é motivo para fazer livro. Você pregou, faz um livro. Você fez devocional, escreve um livro, porque isso pode abençoar pessoas. E sabe quem me incentivou muito, Letícia? Eu sei que você já está terminando, mas foi o reverendo Hernandes, porque ele disse o seguinte, o livro, ele fica depois que a gente for. Então, depois que a gente for, a mensagem do livro... E outra coisa, né? A mensagem do livro, nós nunca vamos saber todo o alcance que ela tem. Então, a glória vai ser totalmente de Deus. Porque você nunca vai saber quem pegou esse livro, quem Deus converteu através desse livro. Exatamente. Então, glorifica a Deus. Então, escreva, vai glorificar a Deus, vai ficar para gerações e vai abençoar vidas. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. O melhor incentivo possível. Porque isso aqui é para abençoar outras pessoas, né? A gente nunca... deve fazer algo visando o nosso próprio lucro e pensar que você pode ter sido instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas, isso é fora do nosso alcance, da nossa imaginação. Então, se sinta incentivado a ler, escrever, a comentar aqui, a divulgar para as pessoas. As pessoas precisam ouvir o evangelho verdadeiro e genuíno, e por isso a gente indica esse livro também do pastor Hoster. Compra ali pela editora Z3, né, pastor? Isso mesmo. E tem o e-mail? Pelo mesmo número. Eu vou dar aquele número de WhatsApp aqui. Esse WhatsApp, já dou aqui um segundo, vamos lá. 11 93073 4321. 11 93073 4321. Exatamente. Então, já manda o seu oizinho lá nesse WhatsApp para você adquirir o seu livro e ser muito abençoado, porque a gente tem certeza que isso vai acontecer. Afinal de contas, o Senhor está operando, o Senhor não está com os ouvidos tapados e nem com a boca fechada diante de nós. Ele está disposto a nos abençoar. É isso que nós queremos para você. O Clube do Livro fica por aqui e até mais. Amém. Tchau, tchau.